Excelente segunda-feira para você que está ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1. Ótimo começo de semana, segunda-feira, aquela preguiçosa, mas bola para frente. Isso é o mais importante. Lembrando para você que essa entrevista você também pode conferir no nosso site, costazulfm.com.br. Estamos numa live ao vivo pelas nossas redes sociais, Instagram ou Facebook. E essa semana o Passando a Limpo vai falar sobre Novembro Azul. O câncer de próstata, o tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. O movimento Novembro Azul teve origem em 2003, na Austrália, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina. Estamos então adentrando aí nosso mês de novembro e eu converso hoje com o Dr. Rafael Mendes. Ele é endocrinologista e, na verdade, cuida também da saúde do homem. Tem muitos pacientes do sexo masculino, né, doutor Rafael? Muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez e pela sua disponibilidade. Ótima segunda-feira. Obrigado, Carla. Bom dia a todo mundo. Boa segunda-feira para todo mundo, para o servidor público, né? Então, vamos começar. Vamos falar um pouco de andrologia, né? Então, a endocrinologia tem uma parte voltada para o público masculino, né? Então, existe uma procura grande no consultório desse tipo de doença. É importante a gente deixar claro, porque muitas pessoas não conhecem essa especialidade, a andrologia, né? Na verdade, a andrologia seria a ginecologia. Assim como a ginecologia está para a mulher, a andrologia estaria para o homem, é isso? Um pouco. Tem a parte de andrologia que a endocrinologia faz, é a parte hormonal, né? Sim. Então a gente volta para a produção de hormônios masculinos, relacionados à força, à libido, ao desejo, à potência. Né? Então existe uma parte endocrinológica nessa saúde masculina também. Ok, então vamos lá. Vamos começar. Primeira coisa, quais os motivos que mais levam os homens ao consultório? O que é, assim, quase que unanimidade? Carla, acho que disparado o que mais leva o homem ao consultório é a mulher dele. Sensacional. Né? Porque, em geral, o homem não se cuida muito. Então, a mulher, geralmente, cara, você vai lá, tem que fazer um check-up, né? E tal, eu quero que você faça uns exames. Então, o homem procura o consultório por diversos motivos, mas o homem, ele é um pouco mais, digamos que, relapso com a saúde que a mulher. A mulher já tem essa cultura de fazer o preventivo, ela já tem essa cultura que é embutida nela desde nova. O homem já não tem tanto isso. Então, o homem procura muito o consultório quando ele tem sintoma. Então, na hora que ele está com dor, na hora que ele está com uma dificuldade, na hora que ele está com uma sensação de cansaço, com uma perda de performance, é o momento que ele procura o consultório. Mas, em geral, é difícil o homem ir para uma procura espontânea, uma coisa de rotina e tal. Como homem, né? E aí nós temos aqui dois jornalistas, o Manolo também, Renato Aguiar, você, o doutor Rafael. Como homem, por que o homem é tão relapso assim na saúde, na sua opinião? Não sei, talvez ele seja um pouco mais resistente à dor, talvez ele seja... A sociedade que impõe isso também um pouco? Talvez um pouco de cultura machista. O homem não pode chorar, não pode sentir dor? Talvez, pode ser assim. Não sei te dizer qual é o motivo, mas... eu acho que a mulher já cria essa cultura desde cedo, né? Então o homem não tem desde cedo ele começa a trabalhar muito cedo, ele começa a fazer muitas atividades muito cedo. Não que a mulher não faça, mas o homem tem muito mais essa pegada de trabalho pesado e aí ele acaba, não sei, não tendo tempo, ele se agarrando numa desculpa de não poder ir. Uma questão cultural de não demonstrar fraqueza, talvez. Ir ao médico é uma demonstração de fraqueza, o que na verdade é uma grande bobagem, porque na verdade quanto mais você prevenir e fazer o diagnóstico antecipadamente, melhor, né? Sim, com certeza, né? Eu sempre brinco e falo que existe muito mais viúva do que viúvo, né? Então talvez isso seja um dos motivos. Exatamente. Vamos lá então. Quais as principais... Isso é uma questão assim, bastante delicada, a gente tem que ter muita sensibilidade nesse sentido, porque é aquela coisa, né? É cultural do homem também, né? Essa questão da virilidade, enfim. Sobre disfunção erétil, né? As pessoas procuram muito o consultório por conta da disfunção, os homens, né? Da disfunção erétil. Quais as principais causas dessa disfunção? Então, Carla, eu acho que a grande maioria é relacionada ao estresse, né? Então, a pessoa ter uma qualidade na relação sexual dela fica muito dificultada por causa do estresse, por causa dos pensamentos que ele tem ao longo do dia, da dificuldade dele relaxar no final do dia também, dele conseguir
manter uma linha de raciocínio. Então, ele se perde muito por causa do estresse, a ansiedade é uma causa muito comum. Então, a disfunção erétil, hoje a gente tem a dificuldade de ereção, né? A gente tem a disfunção erétil propriamente dita, a gente tem a ejaculação precoce, né? Que também é uma coisa muito relacionada à ansiedade. E a gente tem as causas que são relacionadas a doenças orgânicas, como, por exemplo, o paciente que tem diabetes, que tem causas vasculares e neurológicas, o paciente que usa algumas medicações que causam dificuldade de ereção, né? A gente tem os pacientes que têm problemas vasculares, né? Doenças arterioscleróticas que causam dificuldade da irrigação do pênis, da genitália. Mas tem as causas hormonais, né? Que são a parte que cabe à andrologia, né? Vamos falar isso daqui a pouquinho. A diminuição de testosterona, o aumento de outros hormônios, como a prolactina, por exemplo, que podem causar isso. Mas eu acho que é muito relacionado a essa coisa da ansiedade do dia a dia, do estresse. É mais psicológico do que físico. É muitas vezes sim, entendeu? Eu acho que mais de 90% das vezes você tem uma causa. Se não tem uma causa somente psicológica, ela é uma causa mista, que é uma coisa que a gente vê muitas vezes. Né? Às vezes a pessoa tem uma doença que leva a uma dificuldade e aí isso acaba misturando com a ansiedade, a frustração por causa do relacionamento não ter ido para frente, então é muito misturado. Essa questão da disfunção erétil é importante a gente dizer que não é uma vez só, né? E tem que ser recorrente, né? Na verdade, qual é enfim, quantas vezes isso tem que acontecer para realmente você, opa, eu preciso me preocupar com isso? Olha, eu acho que na verdade não tem um número estabelecido para isso, né? Eu acho que a partir do momento que a pessoa está tendo uma dificuldade na ereção e que isso quando se torna uma coisa que acontece repetidas vezes, 1, 2, 3 vezes, sem que você tenha uma causa específica para aquilo, por exemplo, o cara foi lá e usou uma quantidade grande de álcool e teve uma dificuldade naquele momento. Isso não é uma disfunção erétil, isso daí foi por causa do álcool que foi consumido em excesso. O cara está com uma quantidade de medicações que podem atrapalhar, isso é uma coisa vinculada à medicação, não é uma coisa orgânica dele, né? Então isso tem que ser estabelecido também. Então o cara que tem uma vez, não tá com uma doença acontecendo naquele momento, é legal ele procurar ajuda antes que ele crie um problema psicológico, ele perde a confiança e aí ele acaba criando uma disfunção erétil de origem psicogênica. Eu gostaria de falar um pouco sobre o tratamento dessa disfunção erétil. Como é que, rapidamente, como seria um tratamento? É uma coisa... Eu acho que depende primeiro da causa. Né? Então, se você tem você tem que descartar doenças. Se você tem doenças causando a dificuldade, se você tem doenças causando a disfunção erétil, você tem que descartar essas doenças e cada uma vai ter seu tratamento específico, seja ele uma medicação vasodilatadora, uma medicação para depressão, para ansiedade, tá? E o apoio psicoterápico, eu acho que o apoio psicoterápico é fundamental nessa hora também, porque o cara, na hora que ele coloca aquilo na cabeça, é muito difícil de sair depois, ele restabelecer a confiança dele é muito difícil. Então aí um tratamento psicológico também vale super a pena, né? Só falando o seguinte aqui, a Daiana Castro, nossa ouvinte, ela está na live e está mandando um bom dia pra gente. Importante a gente deixar registrado aqui. Bom, vamos lá. Outro problema também que acomete muito os homens é a questão da insônia. Né? Quais as principais causas da insônia? Por que os homens, a população masculina, sofre tanto com essa questão da insônia? Mulheres também. Mas eu vejo muitos homens reclamarem com essa questão da insônia. Então, a gente vai ser repetitivo, né? Então, acho que o estresse também está vinculado a isso, a ansiedade do dia a dia. Hoje em dia é a doença, né? A doença do Eu momento, acho que sim. Eu acho que a doença do milênio vai ser o estresse, entendeu? A gente... É difícil você dormir com conta para pagar, é difícil você dormir com problema para resolver. Então, isso tudo atrapalha muito a qualidade do sono das pessoas. Mas eu acho que tem várias coisas que atrapalham a qualidade do sono também. A primeira coisa são os nossos hábitos. Às vezes, o pegar o celular, as pessoas não se ligam nisso, mas o pegar o celular e colocar na frente do rosto, você coloca uma luz branca no seu rosto naquela hora de noite, isso não deixa você chegar a informação para o seu corpo que está chegando à noite. Então você tem uma diminuição da produção de melatonina, que é um hormônio que diz para o nosso corpo que está chegando a hora da noite, né? E aí você tem a televisão ligada, você tem o barulho da televisão, você tem a conversa, o cara trabalhou o dia inteiro e aí chega em casa, ele quer ficar um pouquinho com a família a mais, ele vai estendendo esse tempo e aí aquilo vai excitando o cara. Deveria ser exatamente o contrário, o cara deveria chegar de noite, já mais tentar ir relaxando, diminuindo a atividade para conseguir ter uma qualidade de sono melhor, mas não é o que acontece. E a questão também da atividade física, né? Muita gente negligencia essa questão da atividade física e não sabe o quanto é importante para todo o
funcionamento do nosso corpo, não é isso, doutor? Cara, então a atividade física vai, além de todos os seus benefícios do ponto de vista físico, né, de você ter ganho de massa muscular, etc., ela é uma medicação que faz com que a gente reduza o nosso nível de ansiedade. Você, quando sai de uma academia, você sai com seus níveis de ansiedade diminuídos, seu nível de adrenalina foi diminuído. Então isso favorece o cara chegar a fazer um exercício físico, tomar um banhozinho, depois ir pra cama dormir, é bem mais fácil para ele, né? Isso se ele não usar aqueles famosos pré-treinos cheios de cafeína, né? E aí o cara vai, se entope de cafeína e chega de noite e não consegue dormir. Mais um dos motivos de insônia são as medicações também. Ou seja, está fazendo tudo o contrário, né? Na verdade, o exercício é para ser benéfico à sua saúde e você não, relaxar. Não, o exercício é o pré-treino que é o pré-treino, faz, exatamente. Mas para você relaxar e conseguir, né, ficar ali com um pouco de cansaço, isso que você falou do celular realmente procede. Eu tive ontem uma situação dessa, eu fui ver um filme ontem antes de dormir e realmente me gerou um problema para dormir. Aí assim. Você fica ligado no filme, a televisão ligada, você escuta e presta barulho, atenção, você fica presta pensando, atenção. porque o filme promove uma catarse, Sim. querendo ou não, todo filme, toda peça de teatro, e aí você fica pensando naquilo, enfim, realmente causa uma dificuldade muito grande para dormir. Doutor, tratamento da insônia, o que o senhor indicaria? Então, cada tipo de insônia deve ter o seu tratamento adequado, né? Então, os indutores de sono são utilizados, né? Mas, assim, a higiene do sono eu acho que é uma coisa muito importante que não é feita. As pessoas têm que desligar o telefonezinho celular, botar ele na mesinha de cabeceira, com a frente virada para baixo, tá? Desligar a televisão, o quarto tem que ficar escurinho, tem que diminuir os estímulos para que você consiga ter um sono melhor. E além disso, você tem que preservar também pela qualidade do sono. Uma das coisas que a gente não falou que atrapalha muito a qualidade do sono é a apneia do sono. Uhum. Então as pessoas que estão com um excesso de peso muito grande, que estão roncando grande quantidade, muitas vezes elas, apesar de apagarem, vamos colocar assim, elas não têm um sono de qualidade boa. Então o cara chega na manhã seguinte e ele acorda moído. Ele dormiu 8 horas, ele dormiu 10 horas, mas ele acorda moído como se ele não tivesse dormido nada. Muitas vezes o que faz isso é a apneia do sono também. E aí você vem entra o quadro de obesidade e outras coisas mais. Ok. Vamos partir para o próximo então. Eu converso com o Dr. Rafael Mendes, endocrinologista, falando um pouquinho sobre a andrologia aqui, que é a saúde do homem em si. Vamos falar sobre a reposição hormonal, né? Porque os homens falam, né? Mulher na menopausa e as mulheres também. A mulher na menopausa tem que fazer aquela reposição hormonal, tem aquele calorão, aquela coisa toda. Mas o homem também precisa fazer essa reposição porque ele tem a andropausa, é isso? Então, a história é a seguinte, calma. Uhum. A gente hoje chama isso de disfunção androgênica do envelhecimento masculino, mas na prática é andropausa. O que é isso? O cara, quando ele chega por volta, mais ou menos dos 50 anos de idade, ele já teve um declínio da quantidade de testosterona que foi produzida. Né? E isso pode chegar a níveis tão baixos que faz com que ele tenha prejuízo da qualidade de vida. Tá? Não existe uma data para isso acontecer, é diferente da mulher, porque a mulher para de menstruar, a mulher tem os calores, mas tem homem que entra na andropausa aos 70 anos, tem homem que entra na andropausa aos 50 anos, tem um homem que começa a fazer um pouco antes. Quanto mais cedo esse cara começa a ter problemas relacionados aos níveis de hormônio, mais chance isso tem de ser associado a um trauma ou a uma doença ou a uma situação, como por exemplo um testículo retrátil na infância ou então uma cachumba, alguma coisa que tenha causado uma infecção de testículo. E quanto mais velho a pessoa, quanto mais idoso o homem está, mais chance isso tem de ser uma causa natural. Tá? E aí você tem sintomas que são muito subjetivos, como por exemplo, ganho de gordura visceral, perda de força muscular, disfunção erétil, né? A perda da libido, a perda do desejo sexual é um dos sintomas. Mas normalmente esse é o sintoma que o cara vai procurar ajuda. Quando ele está lá cansado, quando ele está fazendo ganho de massa visceral, ele culpa a cerveja, ele culpa o trabalho, ele culpa a falta de exercício físico. E aí o cara não vai, mas na hora que começa a ter dificuldade de relacionamento, aí ele começa, puxa, será que eu estou com algum problema na minha testosterona? E aí ele procura. Ou então, quando o cara quer fazer ganho de massa muscular e está tendo dificuldade. Uhum. É cultural, né, essa questão, né? Do desejo sexual, do apetite sexual pelo homem, chega a ser, se ele não tem ou se ele não consegue, chega a ser uma vergonha, é um absurdo mas isso, é ruim, né? É um absurdo, isso é cultural ruim. E é ruim, né? Na verdade, as pessoas têm essas disfunções, você tem que tratar, é claro, cuidar, mas a gente não pode também sofrer um padrão da sociedade que é, às vezes, bastante
maquiavélico, né? Então, e existe muito aquela história, né? O homem, ele chega no consultório, ele chega tímido, ele chega falando, pô, doutor, tô com um problema e tal, né? Ele já chega assim, tipo... Mas olha só, o seu amigo que fala que não tem, ele é um mentiroso, tá? Porque todo homem tem alguma dificuldade em algum momento. Isso é uma coisa natural. Sim. Né? E aí o cara chega achando que ele é o ponto fora da linha. Amigo, tem muita gente com problema também. Com problema falando que não tem, né? Sim, muito. Outra coisa que eu queria abordar também é sobre a frequência do homem ao médico. Qual deveria ser a frequência? Por exemplo, a mulher vai ou de 6 em 6 meses, ou de ano em ano, ao ginecologista fazer um check-up, alguma coisa nesse sentido. Qual é a frequência que o homem deveria fazer os exames? Quais são os exames, lógico, aqueles exames de rotina, né? Não aqueles exames específicos de próstata, essa coisa, porque a gente vai falar aí com isso com o Dr. Marcelo Couto na sexta-feira sobre esses exames. Mas os exames de rotina, glicose, colesterol, enfim. Cara, eu acho que mais ou menos até por volta dos 40 anos de idade, eu acho que se você tem algum... se você vai ao médico uma vez a cada ano, né? Se você tem algum sintoma, se você tem alguma doença de base, se você tem hipertensão, se você tem diabetes, cada uma dessas doenças vai ditar uma frequência, né? Mas se você é um cara que não tem nada, digamos que assim, né? Eu acho que pelo menos uma vez por ano você ir lá e checar seus níveis de colesterol, você medir a sua pressão arterial, você medir a sua glicose, você fazer a dosagem de ácido úrico, porque muitas vezes são doenças silenciosas. Sim. Então você imagina que o cara vai chegar só aos 40 anos de idade e ele vai ao médico pela primeira vez. O que vai encontrar? Teu colesterol está lá nas alturas. Amigo, mas você tem um colesterol alto de família, você não detectou isso antes, por quê? E agora já era. Passaram-se 20 anos e o cara está com colesterol alto e ele nunca viu. Né? Então é interessante depois de uns 20 anos de idade, mais ou menos, você fazer um exame de sangue para ver como é que tá. Se tiver tudo bem, você for um cara saudável, cara, repete isso daqui a 2 anos. Mas se você já tiver alguma coisa detectada precocemente, é interessante você uma vez por ano ir lá checar, ver se você tem alguma doença ou não. É importante, o cara tem que se cuidar mais. Para a gente finalizar, uma pergunta que todo mundo se faz, né? Muita gente não dá importância dessas taxas de colesterol. O colesterol mata mesmo? Cara, o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral são as duas doenças que mais matam no nosso dia a dia, no que a gente vê, né? A doença cardiovascular. E são doenças silenciosas, então o colesterol alto não é uma coisa só porque você comeu um monte de hambúrguer, ou um monte de pizza, ou um monte de gordura. O colesterol muitas vezes ele é produzido pelo nosso corpo, aliás, 70% do colesterol que a gente dosa é proveniente da nossa produção hepática. E os outros 30% somente são provenientes da nossa alimentação. Então, muitas pessoas acham que eu como e o meu colesterol não abaixa, e eu faço dieta e ele não abaixa, e eu tomo remédio e ele abaixa, aí eu paro de tomar o remédio e ele levanta. Talvez essa pessoa tenha uma dislipidemia familiar que tenha que tomar medicação de maneira contínua. Né? Aí você tem que estratificar o risco dessa pessoa e ver se ela está dentro de uma meta aceitável ou não, e aí então tratar. Porque muita gente se pergunta, né? Ninguém entende muito sobre como funciona essa Fica todo mundo colocando a culpa na alimentação e na falta do exercício físico. E ponto. E às vezes é uma disfunção física mesmo, uma disfunção do seu corpo genética. Muito frequente. Você tem uma frequência muito grande de epidemia familiar, né? Se você tem um colesterol LDL acima de 170, né? A chance de você ter uma dislipidemia de origem familiar é grande, tá? E você tem que checar se isso é verdade ou não. Muito bem. Conversei aqui sempre com o nosso consultor muito esclarecido, muito didático, o Dr. Rafael Mendes, endocrinologista. Dr. Rafael, várias dicas você dá lá no seu Instagram. Por favor, dá o Instagram para as pessoas que quiserem seguir. E várias dicas, eu vejo lá sentado na cadeira, pensando. Desmistifica muitas questões, né? É legal, às vezes a ideia é falar alguma coisa sobre as pessoas que fazem perguntas no consultório que às vezes não vão à consulta, mas que querem saber as mesmas coisas. O Instagram é @RafaelMendesEndócrino e o Facebook tem o mesmo nome e tem um canal do YouTube também com o mesmo nome. @RafaelMendesEndócrino. Isso. Esses dias eu vi o da caminhada. Você vai emagrecer caminhando? Não, você não vai. Achei sensacional. Então, se você quiser ver esse post, vai lá. @Dr. Rafael Endócrino. Não, @RafaelMendesEndócrino. Isso, @RafaelMendesEndócrino. Muito bem.
Gostaria de agradecer a sua presença e a sua disponibilidade de sempre. Eu que agradeço, Carla. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. O Passando a Limpo está se despedindo hoje, mas volta na quarta-feira. Nós conversaremos com a Luciana Metzger. Ela é psicóloga. Vamos falar sobre todas essas questões psicológicas que afetam os homens e por que isso vem afetando cada vez mais nos dias de hoje. Falaremos também com o médico proctologista para falar. O urologista vai ser na sexta-feira, mas nós receberemos também na quarta-feira um proctologista para falar sobre essa questão do intestino, aí o nosso parceiro do Laboratório Vida. Estamos em contato com ele para ver aqui a agenda. E na sexta-feira, sim, Dr. Marcelo Couto, urologista, para a gente falar sobre câncer de próstata, sobre o exame, desmistificar essa questão, né? Que também é um assunto bastante delicado para os homens e não deveria ser. Passando a Limpo está se despedindo, um oferecimento de Bazar Marcondes, lá no Parque Mambucaba. Muito obrigada pela sua audiência. Você confere essa entrevista e outras também no nosso site costaazulfm.com.br. Até quarta-feira. Partiu.